Se você me acompanha, você deve ter percebido que ultimamente eu tenho falado muito sobre o assunto da fertilidade. E a fertilidade do casal. Eu andei participando de eventos internacionais onde o tema da nutrição e da fertilidade que coube a mim falar foi assim muito especial, mas mostrando também que hoje existem outras técnicas, né, aceitas pela igreja e que nós podemos estar depois colocando em prática no nosso dia a dia para que possamos atingir esse objetivo tão importante e tão querido de muitos casais, que é ter o seu bebê. Mas uma coisa interessante, que foi o tema do livro aqui, que foi editado pela Canção Nova, esse livro, na realidade, ele foi um pedido da igreja, ele foi um pedido lá no Vaticano que eu acolhi no meu coração, e é mostrar o quanto realmente a alimentação pode sim fazer a diferença na vida do casal. Porque, gente, a gente não faz neném sozinho. Hoje a gente sabe que o homem tem uma participação muito importante. O que os dados normalmente falam, 30% é problema da mulher, mas 30% é problema do homem. E tem 30% que é o problema do casal. Agora, existem 10% que não tem problema algum e a gestação não acontece. E aí, o que é isso? São vários fatores que estão envolvidos e onde a nutrição pode ajudar e aonde você pode fazer a diferença nas suas escolhas, porque genética conta no máximo 20%, 80% é o meio ambiente e as opções que você faz para a sua vida, o estilo de vida que você decide para você e para a sua família. E, gente, muitas vezes nós não engravidamos porque para pensar, eu vou ser o meio ambiente dessa criança em gestação. Eu tenho que ser um meio ambiente saudável. A natureza é sábia. Se eu não estiver bem, como é que eu posso gestar? Lembra a história dos 20% que conta a genética? Os 80% meio ambiente? Quem é o meio ambiente do bebê? A mãe. Então veja como isso é importante e às vezes um detalhe faz toda a diferença. Aí qual é esse detalhe? É a mudança de fato da alimentação. Então eu já tinha começado a observar isso e eu estava assim no meu coração. Você que é de oração também, você sabe que muitas vezes a gente começa assim a ter uma moção interior que você percebe que Deus vai pedir alguma coisa especial para você, mas você ainda não sabe o que é, então você fica naquela expectativa. Eu estava exatamente nesse momento. Já estava envolvidíssima aqui na comunidade Canção Nova, com os programas Mais Saúde, Rádio e TV, e Dr. Roque foi convidado quando nós estivemos em Cachoeira Paulista, num Canção Nova Sertaneja. Estavam aqueles franceses com o nosso bispo tão querido, que nós adoramos, o Dom Dominique Rey, da comunidade, aliás, da diocese de Toulon-Fréjus, e ele ama assim, aquele vigor, da fé do brasileiro. Então ele sempre dá um jeito de trazer alguns franceses com ele. E ele estava exatamente nesse momento lá no Canção Nova Sertaneja, Roque e eu também estávamos. E aí ele fez o convite, gente, isso foi outubro, e ele fez o convite para o Roque, se o Roque não queria integrar uma comissão de médicos franceses que ele estaria levando para o Vaticano, para um encontro naquele departamento que foi João Paulo II, que realmente criou, que se chama l'Académie de la Vie, que é nada mais nada menos do que preservação da vida do seu início ao seu fim, a dignidade. E o Roque prontamente, aceitou. E lógico que aí eu tô junto sempre, pegando carona nas coisas boas do Dr. Roque. E muito interessante, nós fomos para a França e de lá já conhecíamos alguns casais e fomos. E qual não foi minha surpresa? Quando nós chegamos, olha gente, essa foto foi no dia
que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, que eu também coloquei no livro. O Dom Dominique tinha marcado uma reunião com um outro padre, mas ele ficou doente. E quem nos atendeu foi o padre Scott, esse que vocês estão vendo, bem jovem. E, de repente, ele surgiu com a frase: vocês, profissionais da saúde, precisam ajudar os casais a terem filhos sem a necessidade de inseminação artificial. Bom, aquilo foi assim, um raio no meu coração. E eu falei, tá aí o que realmente é o que eu tenho feito, mas vou materializar isso realmente, fazer um protocolo, e foi daqui que surgiu o livro. Mas eu não sei se com você acontece isso, mas comigo Deus é tão bom que ele sempre o que ele me pede, ele confirma, para ver se eu prestei bem atenção e entendi. Então, quando eu cheguei no Brasil, tinha uma paciente que tinha sido marcada até por um outro paciente. Ela era gerente administrava o negócio dele, e ela estava com uma suspeita de câncer de mama e ele pagou a consulta dela. E quando eu recebo qualquer paciente, quem está me assistindo, que já passou em consulta comigo, uma das coisas mais importantes, onde foi o gatilho de estresse para que começasse, gente, qualquer tipo de problema. Você pode ter certeza que se você fizer uma memorização de o que aconteceu na época em que você começou a ter determinada doença, você vai ver que foi depois de um grande estresse. E aí, câncer, essa coisa toda, eu comecei a conversar, cheguei para ela, falei assim, você está passando por algum momento de estresse? Aí ela virou e falou, estou. Eu tinha olhado na ficha dela que ela tinha um filho de 17 anos e uma menina de 2. E estava casada há 5 anos, então você já faz a leitura, né? Segundo casamento, e ela tem essa filha de 2 anos do segundo casamento e tal. E aí ela me contou que o marido, o segundo marido dela, não tinha filhos e queria muito. E aí eles não conseguiam, né, chegar nessa gestação tão esperada. E eis que então ela resolveu investir numa inseminação artificial. Aí, gente, olha que coisa. O médico fez uma estimulação ovariana aonde ele coletou 20 óvulos. E desses 20, conseguiram 10 embriões. Só que no meio do caminho ela engravidou da menina espontaneamente. Aí eu olhei assim e falei, e agora? Falou, pois é, doutora, eu tenho 5 anos para pensar. Se eu implanto, se eu dou para casais inférteis ou se eu dou para a ciência. Eu falei, e aí? Ela disse assim, ai, doutora, não quero nem pensar. Eu falei, mas você tem que pensar, porque são 10 vidas, né? Falou, pois é, isso que está me angustiando, porque eu tive a minha menina está com 2 anos, mais 9 meses de gestação, já se passaram 3 anos e já eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Então, gente, isso para mim foi realmente a confirmação da importância de ajudar os casais a realmente reverem todo esse conceito de vida, de estilo de vida, de alimentação, porque, olha, nós estamos num momento muito delicado do planeta em si, tá? Você vê que tá todo mundo com alguma doença, criança com doença de velho, e isso é muito em função, sim, de toda a nossa escolha alimentar, mas também do ambiente que nos envolve. Então, eu comecei literalmente a tratar, publiquei esse livro com a editora Canção Nova, e simplesmente assim, quando eu cheguei na minha 52ª gestante e o meu 53º bebê, porque uma teve gêmeos, eu parei de contar, porque graças a Deus foi assim, foram frutos e frutos, e é o que eu digo, eu já tenho testemunhos de pessoas da comunidade que, ao saírem em missão, recebem pessoas dizendo que de ler o livro
elas conseguiram engravidar. Então, esse é um livro que está à sua disposição, tá? Você pode comprar no Departamento Davi, coisa que você também, além de fazer um bem para você, vai estar fazendo um bem para a comunidade Canção Nova, ajudando no projeto Dai-me Almas. Então, esse é o recado de hoje e nós vamos seguir com alguns programas falando dos capítulos e dos temas desse livro e você vai ver que beleza.